Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Trago do canal Elementar. Eu parei de confiar no Google e você também deveria. Esses dias, procurando um lugar para comemorar o aniversário da minha prima querida, acabamos indo em um restaurante famoso aqui da minha cidade. E tomamos a decisão de ir lá porque entramos no Google e vimos que a reputação do local era muito boa. O lugar tinha nota alta, bons comentários e altos elogios. A gente confia tanto naquele monte de estrelinha que é quase automático olhar a nota e os comentários. Só que a minha... A gente faz isso para ter um adiantamento, né? Tipo, eu quero testar aí nesse lugar, como é que ele foi? Aí se, por exemplo, tem uma reclamação de 2 estrelas lá, que foi uma experiência terrível, que me deram café frio, que o atendente foi uma bosta, não sei o quê, a gente já se previne de falar, melhor não ir. Então... A experiência foi bem diferente das 4,8 estrelas que o local tem. Basicamente, nada saiu como planejado. A comida era ruim, o atendimento com absolutamente nada de especial e o ambiente parecia uma fábrica, com um barulho de conversa e música muito altos. Enquanto eu comia, eu pensava que não era possível que aquele lugar tivesse 4,8 estrelas. Saí de lá tentando entender se eu tinha dado azar ou se aquelas avaliações eram suspeitas e resolvi investigar a fundo. Então, como as avaliações podem prejudicar ou alavancar um local? E será que aquele lugar tinha sido vítima do efeito Google Maps? Vítima do efeito Google Maps. Hoje, qualquer decisão simples, como escolher um restaurante, um hotel ou uma simples cafeteria, começa sempre no mesmo lugar, a área de avaliações do Google Maps. Se você não conhece um determinado lugar, antes de gastar dinheiro em algo novo, quase todo mundo quer saber o que outras pessoas viveram ali. 90% dos consumidores leem avaliações antes de visitar um negócio. E quando é algo que a pessoa nunca comprou antes, esse número sobe ainda mais. 98% pesquisam antes de tomar uma decisão. É porque é muito mais tranquilo você fazer esse tipo de coisa. Você faz um levantamento do produto ser bom ou não. Melhor do que você testá-lo cegamente. É por isso que as avaliações viraram uma espécie de vendedor silencioso. Alguém que trabalha 24 horas por dia convencendo ou a... Mas o encaixe dessa ideia é de que a gente pode confiar mais numa outra pessoa que comprou esse produto ou que foi nesse lugar do que na pessoa que quer vender para você, porque o vendedor, ele vai fazer a melhor propaganda do mundo para que você vá lá. Agora, a pessoa que foi lá, ela vai ser autêntica, pelo menos na teoria. Afastando clientes sem que o dono do negócio diga uma palavra. E com o crescimento do Google Maps, esse efeito ficou ainda mais forte. Você pesquisa no Google e ali nos primeiros resultados depois dos patrocinados já aparecem os estabelecimentos que estão cadastrados e avaliados no Maps. E isso quando não pesquisa direto lá. A plataforma virou a praça central da busca local. É ali que as pessoas decidem onde comer, onde cortar o cabelo, onde contratar um serviço e até onde confiar o próprio carro. E o impacto disso no faturamento é enorme. Estudos mostram que negócios com mais reviews do que a média faturam 54% a mais. E se essas avaliações forem recentes, de mais de 25 nos últimos meses, o faturamento pode ser 108% maior do que a média. Aí já não é tão normal. Ou seja, a nota importa, mas não é só isso. É ter muitas avaliações e avaliações recentes. E positivas, é claro, né? Você precisa de avaliação positiva, não adianta nada ter avaliação recente e ser 2.8. Mais um detalhe que quase ninguém percebe, a nota perfeita não é o ideal. Segundo a Womply, os negócios que mais faturam estão entre 3,5 e 4,5 estrelas. E negócios com 15 a 20% de reviews negativas lucram 13% mais que aqueles com poucas críticas. Isso acontece porque o consumidor está ligado e desconfia da perfeição. Quando vê só elogios, ele pensa em manipulação. Quando vê uma mistura real, gente que amou e gente que não gostou, ele confia mais. Todo esse cenário criou a economia das avaliações. Pior que eu vou mais pelo que tiver mais avaliações e a avaliação for mais positiva. Tipo, uma coisa 5 estrelas, mas que 20 pessoas compraram, eu desconfio. Agora, se o negócio é 4.8
8, mas 3.200 pessoas compraram, aí eu confio. Onde simples comentários podem levantar ou derrubar um negócio inteiro. E ao mesmo tempo, esse sistema criou incentivos estranhos. Mais importante do que ter nota alta é ter volume, e mais importante do que agradar a todo mundo é parecer autêntico. Só que, se as avaliações influenciam tanto assim, o que acontece quando o sistema falha? E como isso afeta consumidores e negócios? Portais das estrelinhas? Quando você começa a investigar como o Google Maps realmente funciona, percebe que por trás daquela aparência simples de estrelinhas e comentários, existe um sistema muito mais frágil e muito mais confuso do que parece. E tudo começa com a forma como as avaliações são moderadas. O Google explica que cada avaliação passa por uma triagem automática. Assim que alguém clica em publicar, o comentário vai direto para filtros de machine learning, que tentam identificar desde linguagem ofensiva até padrões suspeitos de comportamento, como um pico repentino de notas muito altas ou muito baixas, ou grupos de pessoas avaliando os mesmos lugares ao mesmo tempo. Se esses filtros não encontrarem nada de errado, a avaliação aparece na hora. Se encontrarem alguma coisa, ela cai num processo de análise humana. Na teoria, isso parece sofisticado, mas na prática cria distorções. Uma delas aparece nos relatos de usuários que descobriram suas avaliações negativas simplesmente desaparecendo. Um deles relatou que todas as avaliações de 5 estrelas continuaram visíveis, mas as de 1 e 2 estrelas foram banidas pelo sistema. Ou seja, uma crítica legítima pode ser removida enquanto elogios continuam no ar, deixando o negócio com uma imagem artificialmente melhor do que a realidade. E quando uma avaliação cai no radar da moderação, ela entra em um estágio chamado Decision Pending, uma espera que pode durar meses ou anos. Durante esse período, a avaliação continua aparecendo para todo mundo ver, mesmo sem confirmação de que é verdadeira ou falsa. E para o dono do negócio não existe linha direta com alguém do Google para resolver, já que os casos entram para empresas terceirizadas com grande volume de casos que muitas vezes são tratados de qualquer jeito. E esse vazio é terreno fértil para algo ainda pior: golpes, ataques coordenados e extorsão. A partir de 2024, surgiram quadrilhas espalhadas pelo Paquistão, Bangladesh e outros países, oferecendo um serviço meio bizarro. Eles mandam mensagens para donos de pequenos negócios dizendo que receberam um pedido para publicar 20 avaliações negativas e perguntam se o dono quer resolver a situação. Se a pessoa responde, já está presa no golpe. Uma empreendedora chegou a ver sua nota despencar de 5 para 3,6 em um único dia. Nas palavras dela, levou 8 anos para construir minha reputação e um cara destruiu em um dia. Que ódio! E mesmo denunciando imediatamente, o Google levou semanas para remover as avaliações. Isso quando removeu. Semanas! O projeto Fake Review Watch da investigadora criminal Kay Dean é focado exclusivamente nesses casos de avaliações e identificou mais de 150 vítimas desse golpe. Outro problema são as avaliações falsas positivas. Um deles foi parar na justiça, onde um cirurgião de Nova York estava falsificando avaliações positivas para promover sua clínica. E a própria dinâmica social ajuda a espalhar ataques. Um outro caso mostra uma cliente furiosa convocando amigos e familiares, muitos vivendo em outro país, sem nunca terem estado no local, para inundarem o Google Maps de avaliações negativas em questão de minutos. Mais uma vez, o algoritmo deveria identificar esse comportamento, mas ele não detecta. Fotos roubadas de bancos de imagens, contas recém-criadas e textos padronizados passam pelo filtro sem problemas. E o pior é que eu já participei, eu já vi um negócio, um esquema onde a pessoa do exterior, né, nem necessariamente alguém brasileiro, não, mas é uma mensagem automática que procura contatos e paga essas pessoas para poder fazer avaliações. Eu mesmo, muitas vezes, já ganhei 20, 40 pontos para avaliar coisa no lugar no Google. Só que depois de fazer o serviço, eu excluía a avaliação. Só tirava o print e mostrava para a pessoa. Mas aí eu excluía, porque aí eu não queria nem prejudicar, nem alavancar o lugar. Então, basicamente, eu pegava o dinheiro tranquilamente da pessoa. Ah, mas você tava roubando? Ah, falsificador, sendo falsificado. Estamos 0 a 0. No fim, as avaliações deixam de funcionar como um retrato honesto e viram uma realidade paralela. Uma página que parece confiável, mas não é.
uma reputação que parece sólida, mas pode ter sido filtrada pelo algoritmo, e uma nota que não necessariamente corresponde à experiência que o cliente vai ter quando chega no local. O engraçado é que, na tentativa de ajudar, o sistema tira do ar justamente as críticas que fazem a página parecer de verdade. Esse problema de informação distorcida fica ainda mais crítico quando você usa o Google Maps para planejar uma viagem internacional. Você escolhe restaurante, hotel e passeio, tudo baseado em avaliações que podem não ser verdadeiras. E quando você chega lá e descobre que foi enganado, já era. Você gastou seu dinheiro, que ainda por cima vale menos quando convertido. Aliás, se você viaja para o exterior e ainda não se organizou financeiramente para isso, você provavelmente está perdendo muito dinheiro sem perceber. E eu tenho a parceria perfeita para você aqui no canal, a Nomad. Isso porque você converte o seu real em dólar usando a cotação do dólar comercial e não do dólar turístico ali. Quando o algoritmo elimina críticas verdadeiras e deixa algumas falsas circulando, ele cria uma versão limpinha e polida do que deveria ser uma experiência real. Mas o sistema do jeito que funciona hoje faz o contrário. Ele remove negativos legítimos, mantém negativos falsos, deixa avaliações reais presas por anos e empurra negócios para um jogo onde o que importa não é qualidade, é quantidade. E quantidade é justamente o que o Google valoriza. Como falei antes, empresas com mais avaliações ganham 54% mais receita. E empresas com avaliações recentes chegam a ganhar 108% acima da média. Quanto mais gente falando, melhor o negócio aparece no ranking, mesmo que parte dessas vozes não exista. Depois de olhar para todos esses problemas, para golpes, extorsão e filtros falhos, fica a pergunta inevitável. Será que o que aconteceu com aquele restaurante que eu fui, foi mesmo culpa do Google Maps? Acho que não. Opinião Depois é que de tudo que eu tinha descoberto sobre o Google Maps, sobre extorsão, reviews falsos, crítica que é deletada e os elogios suspeitos que ficam, eu tinha certeza que a nota daquele restaurante não podia ser verdadeira. Era óbvio pra mim, só podia ser alguma distorção do sistema. Então eu comecei pelo básico. Será que aquelas avaliações eram compradas? Pelo que eu entendi, tem gente no mundo inteiro vendendo pacotes de elogios e alimentando perfis falsos para subir a reputação de negócios, inclusive aqui no Brasil. Então, nada me impediria de achar que aquele restaurante estava no mesmo esquema. Mas a segunda hipótese parecia ainda mais plausível. O Google pode ter apagado as avaliações negativas. Usuários relatam que avaliações de 1 ou 2 estrelas simplesmente somem, enquanto as positivas continuam lá. Se isso acontece, a nota final fica muito mais alta, mas de forma artificial. Se estrelas simplesmente somem, enquanto as positivas continuam lá. Se isso acontece, a nota final fica muito mais alta, mas de forma artificial. E ainda tem o fator social. Grupos de amigos, famílias e comunidades inteiras que elogiam os mesmos lugares porque gostam da atmosfera, da história, do dono, e isso infla a nota rapidinho. Não é necessariamente fraude, mas cria um consenso que não reflete qualidade. Com tudo isso na mesa, eu estava meio que convencido. A culpa era do sistema e o restaurante se aproveitava disso. Mas aí veio a parte que eu não esperava. Quando eu dizia para as pessoas que eu tinha ido lá Para de me mostrar comida gostosa! Caraca! no tal restaurante, elas diziam, antes de eu falar sobre a minha experiência, Pare com essas brincadeiras gostosas. que o restaurante era muito bom. E eu ficava sem palavras, porque tinha achado muito ruim. E foi aí que um pensamento muito simples surgiu. Pô, tô com Talvez fome, o problema não fosse o Google, talvez o problema fosse o gosto das pessoas mesmo. Ou talvez o problema sou eu e a minha família, que não gostamos do lugar. O que eu percebi foi que as pessoas elogiavam justamente aquilo que eu não gostei do lugar. A comida em excesso. Era um lugar que servia pizza, hambúrguer, massa e, acredite ou não, até sushi. Na minha visão e na minha experiência, quando um restaurante se propõe a fazer tudo, ele não faz nada bem. E não importa... eu vou divergir disso, porque... De certa forma, a gente conhece lugares que são bons em fazer um pouquinho de cada coisa. Nem tudo vai sair excelente, mas vai sair tudo bom. Pra mim, se é muita comida por um aqui. Você tá bem, filho? preço amigável. Ainda assim, a qualidade é ruim.
Mas aparentemente para as outras pessoas se empanturrar de comida por um valor amigável é o que vale elogios e 5 estrelas. E a real Mas às vezes a pessoa gosta de fazer isso. Gosta de experimentar, de comer de tudo. E se não tiver excelente, tudo bem. Ela não tem uma realidade onde pode gastar 500 conto numa noite. Vai fazer o quê? é que o Google Maps não mede qualidade gastronômica. Ele mede a experiência de cada pessoa e cada pessoa tem uma visão diferente sobre boas e más experiências. E tá tudo certo. Mas mesmo os comentários negativos podem não representar bem a realidade. O lugar tem a nota 4,8 e mais de 3.800 comentários. Mas dá uma olhada nessa avaliação aqui, que fala em as pizzas e as massas são de ótima qualidade, realmente saborosas, mas o atendimento geral foi fraco. Na minha experiência, ambos foram bem ruins. E esse outro comentário: a pizza de churrasco com borda de pão de alho foi, sem sombra de dúvidas, a campeã da noite. Cara, eu provei essa pizza. Ela é muito ruim. Eu não consegui terminar de comer o pedaço. Honestamente, é um desperdício. E não da minha parte de não terminar de comer ela, mas porque eles estão desperdiçando insumos que poderiam estar sendo utilizados para algo muito... Aí vai de cada um, né, parceiro? Às vezes você comeu a sobra da noite e a outra pessoa pegou a primeira da noite. Muito bom, mas não. Sei lá. E para mim, um comentário que resume tudo sobre o local. Saí de lá com a barriguinha estufada. Excelente em tudo. As pessoas no geral elogiam o lugar pela quantidade e não pela qualidade. Isso explica um pouco porque tanta gente ama lugares que eu considero ruins. Explica porque uma comida sem graça pode ter 5 estrelas. E na verdade não significa que eu esteja errado. Só significa que às vezes o consenso da quantidade em detrimento da qualidade não bate com o meu gosto. E tudo bem. Sim. E agora talvez eu vá te decepcionar. No fim, a minha investigação não revelou um esquema obscuro. Revelou uma verdade bem mais simples e menos elegante. O Google Maps está cheio de bots e coisas estranhas, mas no geral ele mostra o que a maioria pensa. E eu claramente não penso como a maioria. E você concorda comigo? Se você ainda confia nas avaliações do Google Maps na hora de escolher um restaurante, comenta aqui abaixo. Cara, e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo. eu achei um vídeo bom. Muito legal. Discordo um pouco da opinião, porque, tipo, pessoas podem ter gostos diferentes e você pode simplesmente ser chato pra cacete na questão alimentar. E eu tô falando isso sem nos dar a ideia de confrontá-lo, mas sim de que você pode ser seletivo alimentar e ter seus próprios gostos. Como você mesmo disse, tá tudo bem. Você não pensa como a maioria. Porém, em sua grande parte, uma pessoa que acha um preço acessível, ela vai tender a valorizar um pouquinho mais aquela coisa, porque já é difícil para ela conseguir ir nesse lugar, conseguir ter esse acesso, conseguir ter essa noite. E aí ela ainda consegue comer de absolutamente tudo que ela sentir vontade. Para ela vai ser excelente. Não vai ser a melhor pizza da Itália, não vai ser o melhor sushi do Japão, mas vai ser o que tiver. E a pessoa vai gostar daquele momento, porque o momento em si foi bom. Talvez nem exatamente seja pela comida, mas pelo momento, por estar com as pessoas que estava, por ter sido bem atendido. Seja como for, mostra o que a gente precisa, que é uma média geral de opiniões. 4,7 significa que, pelo menos, eu tenho a noção de que eu não vou ser atendido igual uma mula, um saco de batata. Igual o lugar que eu iria por 3,5. Existem bots? Existem. Mas a avaliação de bot é muito fácil de perceber para quem mexe com tecnologia. Assim, talvez o seu Ivanir, que vai procurar um restaurante no Google, ele não tenha noção disso, mas para mim é tranquilo ver uma mensagem e falar, isso aqui é bot. Até porque essas mensagens de bots, elas são repetidas. Então você consegue ver mais dessa mesma mensagem lá dentro. É perceptível. Isso não é motivo para desconfiar. Existem bots em inúmeros lugares, inclusive na propaganda. Quando você recebe um anúncio de alguma coisa do iFood, que você falou que você queria comer sushi, isso também já é propaganda, já é o bagulho te mandando para algum site para fazer alguma coisa. Já é um bot te recomendando, te guiando, te levando para algum lugar. Não tem como escapar, sabe?